falando sobre essa questão, né, envolvendo Israel, envolvendo o Hamas. Israel acabou declarando guerra, né, contra o Hamas. Inicialmente atacou o território palestino com mísseis. Hoje, inclusive, Israel anunciou que nas últimas 48 horas convocou 300 mil reservistas, um número sem precedentes na história do país. E agora a gente vai tentar entender e trazer também um contexto para que a gente consiga compreender essa história, né? Na linha com a gente, o professor de Relações Internacionais da Uniriter, o professor João Gabriel Burman. Professor João, boa noite e bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcha. Boa noite, Viviana. Boa noite a todos os ouvintes do Estúdio Gaúcha. É um prazer estar conversando com vocês. Professor João, há um histórico, né, de tensões na região que se arrasta aí por décadas. Eu gostaria que o senhor contextualizasse primeiro o que está acontecendo na região, por que Israel e o Hamas estão em conflito. Com certeza, Viana. Não é uma situação fácil de se entender e acho que nesse momento todos têm que ter, né, muita responsabilidade, muito cuidado aí ao fazer essas análises, procurar de fato se informar, né, inclusive muito bem se informar através do Gaúcha ZH, né, através do Rodrigo Lopes, que é um colega, inclusive, de doutorado, através de outros professores aí, colegas de relações internacionais que têm porque acho que quando a gente tem um conflito militar assim que desperta do nada, as narrativas elas tendem a se dividir muito, né? E todo mundo assume um lado e levanta suas bandeiras e resolve torcer e condenar um e condenar o outro, defender um ou defender o outro. Mas acho que o conflito ele é muito mais complexo e já foram feitas várias tentativas, né, ao longo da história para tentar resolvê-lo. E, bom, hoje a gente se vê aí, né, desde sábado, em meio a mais uma crise, né, nessa relação que envolve Israel e o Estado da Palestina, mais especificamente, né, o grupo que controla o território da faixa de Gaza, que é um partido político, mas também um grupo armado fundamentalista islâmico, que é o Hamas, né, o Hamas, como tem sido também muito chamado. Acho que, bom, talvez voltar desde o início, né, da questão seja muito complexo, porque a gente estaria voltando lá para o final do século XIX, início do século XX, quando tem a ideia dos territórios, né, do protetorado, a posse da Palestina sob o controle dos britânicos. Depois nós temos a fundação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, temos a Guerra dos 6 Dias, né, a partir de 1967, quando Israel aumenta muito seu território do que havia combinado, o que havia sido proposto, né, no mandato da fundação do seu Estado. Nós temos a guerra de 1973, que talvez essa seja até relevante comentar um pouco, porque os ataques que o Hamas desencadeou contra o território de Israel, inclusive, foram muito próximos, se não me engano, até mesmo no dia em que faziam 50 anos, né, desse evento de 1973, quando Israel foi atacado também, de maneira surpresa, no momento, na época, por uma coalizão, né, entre egípcios e sírios. Bom, mas acho que os acontecimentos mais recentes desse confronto, a gente poderia voltar aí para cerca de 30 anos atrás, né, quando nós tivemos um acordo, né, os acordos de Oslo, assinados entre a Organização de Libertação da Palestina, na época era chefiada pelo Yasser Arafat, e pelo governo israelense, né, na época o primeiro-ministro era o Yitzhak Rabin, em que Israel e Palestina, no caso lá a Organização de Libertação da Palestina, concordam com o projeto de uma solução de 2 estados, em que naquele território poderiam coexistir, né, 2 estados, um estado judeu, Israel, um estado dos árabes palestinos, a Palestina. Essa, inclusive, é a posição adotada, defendida pelo Brasil, e que foi muito bem lembrada pelo presidente Lula, pelo assessor e ex-diplomata, ex-chanceler Celso Amorim. A questão é que, mesmo poucos anos depois, né, em 95, o Rabin vai ser assassinado por um militante judeu ortodoxo que não concordava com essa solução.
A partir disso, também, em 2000, né, nós temos ali o início do que é chamado da Intifada, que é um novo momento de tensão, né, na relação entre Israel e os palestinos, né, lá no momento controlado pela autoridade palestina, e aí a gente começa a ter confrontos praticamente anuais, né, inclusive com Israel ocupando a faixa de Gaza e dificultando bastante, né, a vida dos palestinos que vivem naquele pedaço de território que fica entre o mar Mediterrâneo e o território israelense, né, sem comunicação com o resto do território palestino, que está lá do outro lado de Jerusalém, na Cisjordânia, mais próximo de Síria, mais próximo da própria Jordânia. Pois não. E é por isso, professor, né, professor João, que o senhor disse que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre esse assunto, porque tem que ir muito atrás na história para buscar o que acontece nessa região do planeta, né, professor? O senhor falou, né, quem é o Hamas, o que é a faixa de Gaza, por que o Hamas controla Gaza. São várias situações que temos que buscar ao longo da história para entender o que está acontecendo nesse momento em Israel, na faixa de Gaza, com o Hamas, né? Inclusive especialistas, professor, veem uma iminência de guerra urbana em Gaza agora, né? Com uma possível ofensiva terrestre de Israel. O senhor compartilha também desse posicionamento? O senhor acredita que talvez é o que vai acontecer a partir de agora? Eu sou um pouco mais cético com essa análise, porque Sim. Eu acredito que isso seria muito, muito ruim para o governo israelense. É muito importante que a gente entenda, né, que todos os governos em Israel vivem praticamente numa grande tensão na sua relação com Gaza. Na sua relação com os palestinos no geral, né? Sim. E a faixa de Gaza, por estar muito mais próximo ali do território onde se concentra boa parte da população israelense, e por ser controlado pelo Hamas, que é um grupo que adota essa tática, né, militante, que alguns vão chamar de terrorista. Eu acho que frente a esses acontecimentos desse final de semana a gente pode reforçar, né, mas que apela para a luta armada, né? Todos os governos eles vivem muito nessa tensão de como lidar com a questão palestina. Bem dizer, de quem esteve no poder, né, desde que o Yitzhak Rabin foi assassinado em 1995, não tem ninguém pró-Palestina no governo de Israel, né, nessa relação com os palestinos. Tem alguns que conseguem lidar de uma maneira um pouco mais flexível, outros que vão ser mais enfáticos, vão apelar para o uso da força, né? De modo geral, o que a gente tem é uma situação em que Israel faz uma ocupação que é extremamente custosa, né, para o dia a dia dos palestinos. Aqui, sem fazer uma leitura de Hamas ou de Fatah, mas tentando voltar, né, para a questão assim, que é primordial e que subjaz todas essas análises que a gente faz quando a gente fala de guerra, que é a vida das pessoas comuns, né? Que é a vida dos cidadãos, né? De pessoas que, enfim, não têm culpa de viver lá, que se pudessem, provavelmente não estariam vivendo lá, ou até mesmo algumas pessoas que gostariam só de viver na terra, né? Dos seus antepassados em paz, né? Convivendo com o diferente, né? Isso é importante que a gente entenda, que existem muitos israelenses que convivem com o diferente, e existem muitos palestinos que convivem também com israelenses, né? O que a gente está falando aqui é uma questão, uma análise de grupos políticos que acabam tendo essa capacidade aí de utilizar a força. Mas eu não acredito que vai ter Desculpe, por favor. Pode concluir, professor, pode concluir. Eu não acredito que vai ter uma ocupação agora presencial, assim, terrestre, né, de Gaza, pelo custo político que isso traz para o governo Netanyahu. Né? O governo Netanyahu é um governo extremamente frágil desde que voltou ao poder. Ele divide muito a sua atenção com uma extrema-direita mais fundamentalista, né, de uma visão mais ortodoxa do judaísmo, que não consegue lidar, que não reconhece
a presença dos palestinos naquele território, e uma eventual ocupação terrestre traria custos de vida muito altos, e é importante a gente lembrar que os custos de vida em um conflito em Israel não são de militares que são militares durante o tempo todo, né? São de pessoas que têm as suas vidas comuns. O serviço militar em Israel é uma coisa muito disseminada. Inclusive, nós vimos aí imagens do ex-primeiro-ministro Bennett indo serviço apresentar, né? Então, uma baixa militar não é uma baixa ali de um militar profissional que dedicou a sua vida para aquilo. Pode ser a baixa de um médico, pode ser a baixa de um engenheiro, pode ser a baixa de um padeiro, né? De uma pessoa comum, digamos assim. E eu acho que o governo não está disposto, ou não estaria disposto, não conseguiria lidar com esses custos políticos, econômicos e de vida mesmo de uma guerra terrestre. Eu acho que o mais possível, assim, o mais provável é que continue fazendo ataques aéreos, com que ele tenha um custo mais baixo em termos de vidas humanas, e com que ele pode eventualmente, enfim, controlar essa escalada, né? No momento em que ele entra em Gaza, por exemplo, a última vez que isso aconteceu de modo mais disseminado, Israel ficou praticamente 5 anos, né? Que foi justamente o final da última intifada, e quando o Hamas assume o poder. Hamas assume o poder em Gaza a partir da retirada israelense. Então, o custo dessa ocupação, quando Israel saísse, muito provavelmente levaria a uma radicalização ainda maior do território. Sim, porque até nós ouvimos e trouxemos ao longo do dia hoje várias posições, né, falando que a guerra é entre Israel e o Hamas, né, não é entre Israel e os palestinos. Mas é claro que, como o senhor falou, né, o povo todo é que vai acabar sofrendo, né? Inclusive agora à noite o governo brasileiro disse que uma negociação direta com representantes do Hamas vai ser necessário para que o Brasil consiga retirar 25 brasileiros que já manifestaram o desejo de deixar a faixa de Gaza. Só que Exato. Como é que se faz uma negociação com a autoridade palestina, né? Porque quem manda na região é esse grupo terrorista, né? É o Hamas. Como é que se negocia com um grupo terrorista, professor? Pois é, aí né? A situação é extremamente complicada, né? Eu não estava ciente desse número de 25 brasileiros, né? Mas é importante a gente lembrar que tem inclusive 3 brasileiros que estão desaparecidos, Isso. né? Que até o momento não se sabe. Os 25 são só na faixa de Gaza, né, professor? Sim, só na faixa de Gaza. E que em tese não estão desaparecidos, só estão vivendo lá várias circunstâncias. Nós temos 3 que podem, inclusive, estar, né, na posse do Hamas enquanto reféns, né? Que, inclusive, eu estava vendo agora o dado mais recente do New York Times, existem 150 reféns, né? Não se sabe bem a nacionalidade de todos eles, a maior parte deve ser israelense, parece que tem aí mais de uma dúzia de americanos, e pode ser que esses 3 brasileiros estejam lá. O governo brasileiro, acho que realmente está numa... Assim, não só o governo brasileiro, mas todo e qualquer agente internacional que queira agora apelar para uma situação de paz, né, de mediação, está numa situação bastante complexa. Porque o ator internacionalmente reconhecido para falar pelos palestinos, inclusive o governo brasileiro reconhece e tem uma representação diplomática, né? O Brasil tem uma embaixada em Ramallah, na Cisjordânia, é a autoridade palestina, que é controlada pelo grupo político do Fatah, que é um grupo secular, né? Um grupo não necessariamente defende ali uma visão islâmica, e que está, de fato, digamos assim, encurralado, né, pelo Hamas, porque se o Fatah tira o mérito do Hamas, ou critica muito fortemente o Hamas, deixa claro que não tem controle sobre todos os palestinos, e aí enfraquece a própria ideia de um Estado palestino, né, de uma unidade de um Estado palestino. E, enfim, nós temos o Hamas aí que não é um Estado, não é um grupo político que tem muito a questão da negociação como um modus operandi, tanto é que no momento, frente aí a um eventual perda, né, do seu protagonismo nas questões com Israel, resolveu fazer esse ataque, né, para, enfim, ver o que consegue.
Bom, professor João, nós vamos, claro, continuar acompanhando esse assunto aqui também na Rádio Gaúcho. Eu queria agradecer a disponibilidade do senhor em nos ajudar, né, a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Agradecer também que o senhor está disponível para falar ao vivo aqui com os ouvintes do Estúdio Gaúcha nesse finalzinho de noite de segunda-feira. Muito obrigada, viu, professor João Gabriel? Eu que agradeço, Viviana, agradeço também aí a todo o apoio da equipe, e eu e a Uniriter continuamos disponíveis para que a gente possa aí continuar analisando essas questões que estão acontecendo. Pode contar sempre comigo. Uma boa noite.